Boa noite a todos. Novamente aqui nos encontramos, né? E é com grande prazer, com grande satisfação e sobretudo com o coração transbordando gratidão por essa oportunidade de estudarmos um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, à luz, né, da doutrina espírita, e podermos estar aqui com vocês, conversando sobre mais um tema, conversar sobre os temas do Evangelho de Jesus. É sempre uma oportunidade de acendermos um ponto de luz, né, em nossa vida, um ponto de luz que possa nos orientar na nossa caminhada evolutiva. Hoje, né, no Conversando Sobre, nós vamos dialogar um pouquinho, nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema a prece como instrumento de cura. Marcos, no capítulo 11, versículo 24, ele nos traz: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Então, a prece como instrumento de cura, levando em consideração, né, a mensagem de Jesus, narrada no Evangelho de Lucas, né? Crede que o que pedirdes em oração vos será concedido. O que é a prece? Qual a relação entre prece e pensamento e prece? É possível a cura pela prece? O que é a cura na visão espírita? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos, né? O que é prece? Prece é vibração, é o pensamento em vibração, nos conectando com a divindade, né? Então a prece da mente em oração, ela sincroniza com as ondas teledinâmicas do mundo espiritual superior, né? E aí atrai o interesse e a atenção dos bons espíritos, dos mensageiros de Jesus, né, responsáveis aí pelo equilíbrio pelo equilíbrio da Terra e na Terra. Então, as vibrações, as preces, elas sempre são ouvidas e recebidas pelos departamentos de pedido, isso segundo a literatura espírita, né? Nós estamos aqui conversando sobre a prece como instrumento de cura à luz da doutrina espírita. Então, todas as preces, todas as vibrações, prece enquanto vibração, elas são ouvidas e recebidas pelos diferentes departamentos de pedidos existentes em todas as colônias espirituais espalhadas em torno da Terra. Para entendermos, né, os mecanismos da ação da prece, é importante lembrar, né, que nos encontramos no que Kardec denominou de fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, ele ocupa todos os espaços do universo, né? E este fluido, ele recebe os impulsos da vontade. O fluido cósmico universal, ele é o veículo das vibrações do pensamento. Assim como o ar é o veículo que transmite as vibrações do som, né? Só que a diferença ela está no fato de que no ar as vibrações sonoras, elas são limitadas, né? O que eu falo aqui no espaço que eu estou, o máximo que pode ser ouvido, pode ser escutado em 2 ou 3 cômodos próximos aqui. No caso do fluido cósmico universal, no fluido cósmico universal, as vibrações do pensamento, elas se estendem ao infinito, né? Então, o fluido cósmico universal, ele é o veículo, né? Assim como o som, o ar,
é o veículo que é o veículo das vibrações, né? Do som, né? O ar, ele leva, né? o som, só que numa dimensão mais limitada, né? O fluido cósmico universal, as vibrações do pensamento, elas vão se estender ao infinito. E aí a gente pode começar a pensar que o poder da prece, ele está no pensamento, né? Ou seja, os fluidos, eles obedecem ao nosso pensamento e eles tomam a dimensão que imprimimos, né? A movimentação desses fluidos se dá a partir do nosso pensamento. E aí, dessa forma, o poder da prece, né, o poder da fé, na verdade, o poder da fé, ele recebe uma aplicação direta e especial nessa ação magnética, né? Por ela, ou seja, né, pela fé, o homem age, né, o nosso pensamento age sobre o fluido, que é o agente universal aí, que conduz as vibrações do pensamento, modifica a qualidade, ele dá uma impulsão, por assim dizer, a gente poderia dizer, né, irresistível. Então, prece, pensamento e fé, né, encontram-se interligados. Para conversar, para continuar aí a nossa conversa sobre essa temática, é interessante a gente parar e pensar um pouquinho sobre doença e cura, né, na visão biológica e na visão espírita, né? O que é doença na visão biológica? O que é doença na visão espiritual? O que é cura na visão biológica e o que é cura na visão espiritual, né? A doença, na visão biológica, na visão humana, né, ela se caracteriza por uma desarmonia física, desarmonia dos órgãos. É claro que eu estou colocando aqui de uma maneira muito simplificada, né, para ilustrar e para que a gente possa aí continuar entendendo um pouco essa temática que nós estamos conversando, né? Então, na visão biológica, na visão humana, a doença é a desarmonia física, né? A desarmonia dos órgãos. E a cura, então, na visão biológica, na visão humana, né? Nada mais seria do que harmonizar novamente, né? Ter essa harmonia física, diante da possibilidade de nos vermos livres dos problemas que nos afligem o corpo, que o corpo se cure, que os órgãos voltem a funcionar de maneira normal, adequada, né? Então essa é a visão biológica, a visão humana de doença e de cura. Doença e cura na visão espiritual, a gente vai poder fazer um entendimento um pouco mais além, né? Dentro da visão espiritual, podemos dizer, a literatura espírita, né, o livro dos espíritos, o evangelho, segundo o espiritismo, o que eles nos trazem, né? Se adoecemos o corpo, é porque o espírito já está adoecido, né? O corpo manifesta aquilo que já trazemos, né, ali marcado no nosso espírito e principalmente no nosso perispírito. Assim sendo, a cura na visão espiritual, ela vai além da harmonia física, né? A harmonia física, ela acontece, ela é necessária também na cura segundo a visão espiritual, né? Mas na verdade, a cura na visão espiritual é a possibilidade de reequilíbrio do espírito, né? É a possibilidade de reequilíbrio do espírito, entendendo que, né, dentro da visão espírita, a doença já é o processo pelo qual o espírito, né, nós, enquanto espíritos, passamos na busca da cura. Então, a prece, ela tem a função de harmonizar o tom vibratório do espírito. Quando entramos em prece, quando nos conectamos com a divindade, né? Quando nos conectamos com o Criador, né? Nós temos a possibilidade de revitalizar todo o nosso metabolismo perispiritual.
reorganizando assim o campo das moléculas, o que vai resultar numa ação salutar, né? E a prece, né, recebendo aí o fluxo divino, entendendo que os espíritos, os bons espíritos, Jesus, né, sempre ouve as nossas preces, né? Então, a nossa prece, recebendo esse fluxo divino, ela vai atuar de uma forma medicamentosa, né, invadindo todas as nossas células, invadindo todas as células do organismo, provocando ali modificações moleculares que terão a possibilidade de regenerar órgãos, tecidos, combater vírus, combater bactérias, né? Hoje já existem estudos científicos mostrando o poder da prece nos processos de cura, né? Existem inúmeros artigos, existem inúmeras pesquisas que já foram realizadas, né, com metodologia científica e que nos apontam, né, dados importantíssimos, né? Um último artigo que eu estava lendo, né, a pesquisa que foi realizada, mais de 70% dos pacientes que receberam preces e que participaram dessa pesquisa, né, tiveram uma melhora significativa, né? Então hoje já podemos encontrar estudos científicos que provam, né, o poder da prece nos processos de cura, de melhora de todos nós, dos processos de adoecimento, né? Mas será que basta a fé, né? Só a fé é capaz de nos curar? Será que a oração, ela livra-nos das nossas provações? São perguntas importantes para a gente fazer, né, nesse momento aí, né? Conversando sobre esse tema aí, fé, prece, cura, a fé, a prece como instrumento de cura. Então basta fé para curar-se, né? A prece, né, ela nos auxilia, a prece, ela nos dá força, ela nos dá mais energia, mas ela não nos livra das provas pelas quais tenhamos que passar. A nossa experiência no plano físico, ela é uma oportunidade de, através das dores, das dificuldades, das aflições, de acertarmos, vamos dizer assim, a nossa conta com a contabilidade divina, né? Contabilidade divina que é sempre justa e misericordiosa. Importante a gente não se esquecer disso para não nos acharmos vítimas da injustiça divina, né? Tudo que passamos faz parte de um plano divino para o nosso aprimoramento, para a nossa melhora, né? Para o nosso crescimento espiritual. E as provas pelas quais, né, cada um de nós passa na nossa existência, no plano físico, elas têm uma função, elas têm um objetivo, né? E segundo a literatura espírita, né, o adoecimento já é aí o processo de cura do espírito, né? Então a prece, né, ela vai nos auxiliar, sim, né? Ela vai nos dar força, ela vai nos dar mais energia, mas nem sempre ela vai nos livrar das provas pelas quais, né, nós tenhamos que passar, provas essas que nos comprometemos no nosso planejamento reencarnatório, algumas delas por nós escolhidas, outras compulsoriamente nos foram impostas, mas a prece, né, ela é fundamental para que possamos nos fortalecer e, quem sabe, né, obtermos a graça, né, a bênção de sim termos a cura das nossas doenças, né? E aí, do mesmo modo, é a fé. A fé, ela auxilia-nos, né? Mas antes de tudo, é preciso que a gente tenha em mente, né, o que eu estava dizendo anteriormente,
que tudo concorre segundo um planejamento divino, tudo concorre segundo um planejamento para o nosso crescimento, para a nossa melhora enquanto seres espirituais, né? Então, é importante ter fé, né? É fundamental ter fé. A fé é importantíssima para a prece. Já estávamos, né, falando há minutos atrás que a fé, né, ela imprime um impulso, uma força, né, fundamental no pensamento e na prece, né? Então é importante sim, né? Prece, fé. Mas será que nós já estamos prontos, né, para a saúde, né? A saúde plena? Né? Será que, né, no grau, no estágio evolutivo em que nos encontramos, já estamos prontos, né, para isso? Né? Ou nós temos o corpo que o nosso estágio evolutivo nos permite ter, né? Essa é a verdade. Né? Todo adoecimento, ele ainda se faz necessário nesse estágio evolutivo que nos encontramos, né? Mas é importante não enxergarmos nos processos de adoecimento um castigo, né? Motivo de revolta, motivo de dúvida quanto à existência e à misericórdia do Pai, mas sim como oportunidade. Os processos de adoecimento, às vezes, são mensagens, né? Mensagens que nos chegam e nos convidando a refletir sobre o que estamos fazendo do nosso corpo. Será que estamos cuidando do corpo, né? O corpo é uma dádiva divina, né? Esse corpo nos foi concedido enquanto morada do nosso espírito, para que pudéssemos estar aqui, né? Nessa experiência encarnatória, nessa experiência reencarnatória, para que pudéssemos estar aqui nesse planeta, passando por essa experiência. Então, o que será que estamos fazendo, né? Estamos cuidando do nosso corpo? Estamos cuidando da nossa alimentação? Estamos tendo cuidado com essa dádiva divina? Será que estamos precisando desenvolver um pouco mais a paciência, a humildade? Às vezes, nos processos de adoecimento, a gente se vê em situações em que precisamos, né, especialmente nessas situações, né, de cuidado de outras pessoas, precisamos de ajuda. Né? Então, humildemente, precisamos nos colocar, né, na condição de que sozinho não daremos conta daquele momento, né? Que sim, precisaremos de ajuda. O adoecimento, ele também nos convida a vencer o orgulho. Né? A doença, o adoecimento, ele nos iguala. Né? Todos, independente de condição social, de condição econômica, intelectual, de raça, cor, gênero, né? Ela chega a todos. Acho que o exemplo concreto que estamos experimentando nesse momento é a pandemia. Então, será que já estamos prontos para a cura total, né? Para a saúde total? Ainda não, né? E André Luiz, ele nos traz uma mensagem muito interessante, né? Ele nos diz assim: comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Então, os processos de adoecimento, né, eles nos convidam a nos conectarmos com Deus, com Jesus, né? Ele, através da prece, né? O adoecimento, ele nos convida a, apesar de toda dificuldade, seja ela qual for, de toda dor, de todo sofrimento, não deixar que a alegria, né, que o bom ânimo se perca dentro de nós, né, a sombra da dor. Né?
O adoecimento, ele nos convida a trabalharmos a esperança. E André Luiz, nessa mensagem, nos traz, né? A esperança é medicamento no coração. É medicamento no coração por quê? Porque a esperança, ela apazigua. A esperança, ela nos aponta que há uma luz no final do túnel. A esperança, ela nos diz que é possível sim dias melhores. A esperança nos diz que nada é eterno, que seja qual for a dor que estejamos experimentando, seja no corpo ou na alma, nada é eterno, a não ser a nossa condição de espírito. E assim, a esperança, ela funciona como um medicamento no nosso coração, porque apazigua, traz uma certa paz, traz um certo conforto, e isso, sem dúvida, nos ajudará a atravessar o momento de dor, de sofrimento. Né? A cura, na visão espírita, é o desenvolvimento humano, é a nossa evolução espiritual. À medida que formos vencendo as nossas imperfeições, à medida que formos fazendo, no dia a dia, cotidianamente, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral, vamos evoluindo espiritualmente e dessa forma necessitando menos das provações, sobretudo as provações que vêm a partir do adoecimento do corpo para o aprendizado. Evoluindo espiritualmente, vamos cada vez mais nos conectando com a divindade que existe e habita cada um de nós, né? A divindade que habita todos os seres vivos, né? Criados pelo Pai. E assim vamos precisar cada vez menos do adoecimento do corpo. Cada vez menos provocaremos menos adoecimento em nós mesmos. Então a prece, ela é, a possibilidade de cura. A prece é um instrumento de cura. Isso é indiscutível. A prece é sim capaz de produzir, de provocar, na verdade, o reequilíbrio do corpo e o reequilíbrio do espírito. Então, lembrando o Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 11, versículo 24, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Batei e a porta vos abrirá. Então, através da prece, podemos sim obter a cura, entendendo que a cura é muito maior do que a simples harmonia do corpo, é o reequilíbrio espiritual. Então, ficamos por aqui hoje. Tomara que possamos nos encontrar novamente para uma nova conversa, para um novo conversando sobre. E a partir dessas conversas, a partir dessas reflexões, que possamos fazer o nosso dever de casa, dever de casa nos dado por Jesus, que é a nossa reforma íntima. Luz e paz a todos, obrigada pela atenção, obrigada pela companhia e até breve. Fiquem em paz, fiquem com Jesus e fiquem sobre as bênçãos e sobre o manto do Espírito de Maria de Nazaré. Gratidão a todos.